Aquele formato, meia hora, então. Olá, internautas, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Alisson? Como é que vocês vão? Tudo bem? No bate-papo de hoje, nós vamos falar da entrevista do Mourão, vice-presidente da República, entrevista polêmica que ele concedeu à Globo News, né? Roberto Dávila. E vamos falar também de CPI, de suspeitas de corrupção aí na compra de vacinas e eleições em 2022, né? As eleições presidenciais do ano que vem. E vamos no baú do Hélio. O tema é o impeachment de Fernando Collor de Mello. Hélio, como é que você viu essa entrevista aí, rapaz, do Mourão? O Mourão está descolando definitivamente de Bolsonaro? É isso mesmo, Negrão. E acho que hoje a gente vai juntar as pontas de várias coisas. Mourão, CPI, irritação do Bolsonaro. Eu até, Negrão, hoje eu gostaria muito de falar de outro assunto, que é essa votação do PL 490 hoje na Câmara, Sim. que é altamente prejudicial às terras indígenas e provocou aquela agressão da Polícia Militar do Distrito Federal ontem contra os indígenas na porta. Esse PL é importante e aquela agressão é vergonhosa, mas eu acho que nós devemos tratar desse outro assunto aqui hoje, que é o seguinte, Negrão. A entrevista do Mourão foi uma sinalização, foi um sinal. Se você analisar, o Mourão não falou nada demais, mas ele deu alguns sinais, a começar da própria intenção de dar a entrevista. Por que o Mourão foi dar uma entrevista para o Roberto Dávila na Globo News? Ele tem falado nos últimos dias, mas falado assim rapidamente. Ontem ele sentou numa poltrona, calmamente, e deu uma entrevista. Qual é o sinal que o Mourão deu? E aí, Negrão, juntando com diversas outras informações, eu vou até mudar uma coisa que eu falei nosso último programa. Eu disse assim, o impeachment, que eu acho cada vez mais difícil, e eu hoje vou dar uma amenizada nessa minha frase para dizer assim, o impeachment está em perspectiva. O impeachment está sendo pensado, tramado e falado. Oi, Negrão? Subiu no telhado. Exatamente. E veja só, a entrevista do Mourão é um dos sinais. O jornalista Lula Costa Pinto, um grande jornalista aqui de Brasília, ele publicou ontem um artigo muito interessante em que ele revela que o general Heleno está num processo de depressão e que, inclusive, está afastado do cargo, assim, na prática, afastado do cargo. E eu falei com o Lula, depois que eu li o artigo, ele me confirmou. Falou, olha, está mesmo, temos fontes tal, de que o general Heleno está num processo de depressão. E ele conta que aquela irritação do Bolsonaro, lá em Guaratinguetá, Bolsonaro deu uma bronca geral no pessoal da segurança e nas pessoas que estavam lá substituindo o general Heleno. Uma bronca que ele não teria coragem de dar no general Heleno. Então, vamos juntando as pontas. O Bolsonaro anda muito nervoso, anda muito irritado. Anda muito irritado, por um lado. Por outro lado, por que ele está irritado? Ele está irritado com a CPI? Está. A CPI está se aproximando de um caso de corrupção flagrante, que é a tentativa de compra da vacina Covaxin por meio de um intermediário. E esse intermediário, a empresa Precisa, cujo diretor deveria estar depondo hoje na CPI, é a mesma que roubou nos testes aqui no Distrito Federal. É a mesma empresa que no governo ibanês, onde há muita roubalheira em cima tanto é que o secretário de Saúde foi preso, é a mesma empresa. Então, a CPI está se aproximando, está indo além do genocídio, está chegando na corrupção mesmo, além da suspeita de ganhos com a venda de cloroquina e ivermectina, que já existia antes. O Bolsonaro está vendo o cerco apertar ali na CPI. Né? Por outro lado, já há uma articulação de militares e empresários a favor do impeachment, querendo viabilizar o impeachment. Aí a gente fala, será que dá tempo e tal? E depois eu vou falar nisso, mas eu fiz uma pesquisa, eu dei uma pesquisada nos impeachments da Dilma e do Collor.
Então, primeiro, há uma intenção. E por que essa intenção de impeachment? Esses segmentos, tanto militares quanto empresários, e que eles têm os seus políticos, se refletem em grupos políticos que os apoiam, está muito preocupado com o quadro de uma vitória eleitoral do Bolsonaro ou do Lula. Eles acham que Bolsonaro já deu, que Bolsonaro está demonstrando toda a sua incompetência, o país está afundando, os 500 milhões de mortos podem virar 1 milhão de mortos se prosseguir dessa maneira. Então, eles acham que Bolsonaro já deu. E, ao mesmo tempo, eles não querem Lula. Eles não querem a esquerda. Por mais que o Lula busque acertos, apoios, eles não querem Lula como tiraram a Dilma. Eles não querem ter tido todo aquele esforço para tirar a Dilma, para agora voltar ao PT, ainda que seja com Lula. Então, eles estão em busca de uma saída. E sabe qual é a saída que eles estão pensando? Eles estão vendo aquilo que isso nós já tínhamos falado aqui, que a melhor maneira de derrotar Lula e Bolsonaro é o impeachment de Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, você tira o Bolsonaro do jogo. Segundo, você fortalece uma candidatura de direita, da direita não bolsonarista, chamado centro. Por quê? Porque aí você vai ter o Lula com a esquerda contra o centro-direita, contra centro-direita. E na composição do país hoje, a tendência, não digo que vai ser o resultado, porque as coisas mudam, o tempo passa, tem uma campanha no meio, mas a tendência seria a vitória desse candidato de direita. Então, esse é o raciocínio. Diga, Alisson. Retomando o início da sua fala, que é muito interessante, e inclusive para essa formação, eu não sei se poderíamos chamar de terceira via, talvez, de um eventual, posterior a um eventual impeachment, porque, na verdade, o vice, que é o Mourão, caso se concretizasse, desse tempo o impeachment, ele assumiria, mas ele assumiria fazendo uma frente, se afastando daqueles aliados, eu imagino, mais ideológicos que apoiam o Bolsonaro, e construindo uma frente. E o Mourão, apesar de algumas falas ácidas, ele se mostra mais apto ao diálogo. E depois desse piti simbólico aí que o Bolsonaro deu, aquela gritaria, atacou diretamente a emissora Rede Globo, e posteriormente o Mourão e falar na Globo News é mais do que simbólico. É um aviso, é um soco ali no fígado do Bolsonaro. O que você vê nessa construção, nisso que está se criando? Olha, o Mourão, como eu disse, a simples disposição dele de dar uma entrevista para o Roberto Dávila foi uma sinalização. Ser uma entrevista numa empresa da Globo é uma outra sinalização. Mas ele deu outras. Ele defendeu a Constituição, ele frisou muito que os militares defendem a Constituição. Ele quis se dissociar de qualquer intento golpista do Bolsonaro e dizer que vários militares não estão nessa intenção golpista do Bolsonaro. No momento, ele criticou a falta de campanha de comunicação para a Covid. Ele está criticando o próprio desempenho do Bolsonaro, porque nada adiantaria uma campanha de vacinação, uma campanha de precauções, de uso de máscara, com o Bolsonaro fazendo tudo ao sentido contrário. É uma crítica implícita. Ele foi muito cuidadoso. O Mourão foi um vice-presidente assim, cuidadoso, leal. Ele não quer ser confundido com o golpismo do Temer. Ele não quer aparecer como golpismo. Mas essa articulação se dá em torno dele. Porque qual seria... É claro que há várias possibilidades, mas qual seria o plano? O Mourão assume, faz um pacto com todo o centro-direita, muda a política, com uma vantagem. Pode manter os militares no governo, pode manter 6 mil militares, ele pode não manter os 6 mil, mas ele pode manter um grande número de militares do governo, o que agrada a muitos militares, isso, ter cargos, somar os seus soldos aos ganhos no executivo, essa coisa toda, e ele pode fazer um pacto, e tem mais, Alisson. Ele pode ser o candidato à sucessão, ele pode ser reeleito, vamos dizer assim.
Ele pode ser um novo mandato. Ele pode fazer o que o Temer queria fazer e não conseguiu. O Temer não conseguiu por causa da JBS, por causa de outros incidentes que houve no governo dele, e o Temer teve que desistir da eleição, da reeleição. O Mourão pode ser esse candidato. E ele pode aglutinar todo esse setor empresarial brasileiro, até mesmo o setor mais bolsonarista, que é o agronegócio. É tudo questão de conversa, é tudo questão de articulação. É óbvio que não é o Mourão que vai fazer essa articulação. Mas eu só quero lembrar duas coisas. Antes de se falar impeachment, eu escrevi um artigo que foi publicado no Brasil 247, dizendo que o Temer estava conspirando, antes de falar impeachment. Dizia que não era o Temer que estaria à frente, era o Moreira Franco, era o Eliseu Padilha, era o outro. Eu estou lembrado, vou até resgatar esse artigo. Entendeu? Então, o Mourão, é óbvio, ele não vai ser protagonista disso, mas essa articulação está em curso. Aí a gente pode falar, mas dá tempo de impeachment? Aí que eu pesquisei, eu vi o seguinte, dá tempo sim, basta querer. Se a articulação... Porque esse papo, aliás, é um outro sinal, a entrevista do Arthur Lira no Globo. O Arthur Lira diz que não tem que ter impeachment agora, é contra a CPI, mas ele fala, impeachment depende das circunstâncias. Ele fala isso mais uma vez, depende das circunstâncias. Ora, que circunstâncias são essas? É haver uma coalizão pelo impeachment, haver um interesse empresarial pelo impeachment e haver uma aprovação militar pelo impeachment. Porque se os empresários, se o grande capital no Brasil decide fazer o impeachment, os deputados e senadores obedecem. A gente não fica achando que o Congresso está por cima deles, não. A decisão não é dos deputados e senadores, não é do Arthur Lira. Se o Arthur Lira recebeu uma ordem de comando dos grupos que o sustentam, dos empresários brasileiros, e saber que isso tem respaldo militar, ele abre o impeachment. E aí vem mais. Estão articulando, diversas entidades estão articulando um impeachment coletivo, juntando tudo o que já houve até agora. Tem uma reunião amanhã, e vão apresentar brevemente. São diversas entidades da sociedade brasileira. A ABI, que eu represento em Brasília, está participando disso. Mas tem mais. Está havendo um movimento para que a OAB apresente um processo de impeachment, para que o Felipe Santa Cruz saia do muro com os conselheiros federais que seguram esse processo e apresente esse processo. Por quê? Para que haja um novo processo, não seja nenhum daqueles já apresentados, seja um novo processo em que o Arthur Lira vai receber o recado. Abre esse processo que nós vamos aprovar esse processo. Vai haver resistência, não vai haver unanimidade. Mas quando o Collor começou o impeachment do Collor, também não havia maioria para o impeachment, não, e foi esmagador. E aí, esse movimento de ruas interessa a esses grupos. Não estou dizendo que não deva haver, tem que haver, mas para eles é a soma ideal. A disposição de grande parte dos militares de tirar o Bolsonaro para assegurar a continuidade da direita no poder, não ter que se posicionar numa tentativa de golpe que ele faça, se derrotado na eleição, e não ter o Lula na presidência. Esse é o movimento. Um novo processo de impeachment. E eu vi aqui, olha, a Dilma, olha o Collor. O Collor teve uma CPI antes. O pedido da OAB e da ABI pelo impeachment do Collor foi no dia 1º de setembro de 92. Foi o dia que a ABI e a OAB entraram com o pedido. No dia 29 de dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, o Collor renunciou. Então, entre a apresentação do pedido, na verdade, o pedido foi no dia 1º, mas só no dia 29 de setembro a Câmara aprovou o pedido. Em 4 meses, o processo estava resolvido. Agora, vamos lembrar, não precisa estar o processo decidido para o presidente ser afastado. O presidente é afastado quando a Câmara decide aceitar o processo e o envia para o Senado. Então, o Collor foi afastado no dia 2 de outubro. Ou seja, 1º de setembro o pedido foi apresentado, 1 mês depois o Collor estava fora do governo. E, à medida que ele está fora do governo, o Bolsonaro, o Mourão assume, renomeia o ministério e passa a governar, como o Temer fez em relação a Dilma. No caso da Dilma, veja só, o Cunha é que teve muita briga judicial na Dilma,
Por isso que demorou, deu aquela sensação de demora, porque o Cunha aceitou, o Eduardo Cunha, o bandidão, ele aceitou o processo no dia 2 de dezembro de 2015. Mas vieram uma série de ações judiciais e de todos os lados. A comissão especial da Câmara aprovou, na verdade, no dia 11 de abril. Então, vamos pegar 11 de abril de 2016. Né? No dia 12 de maio, a Dilma estava afastada do cargo. Um mês depois, a Dilma estava afastada do cargo. Já estava afastada definitivamente, veja só. O Senado aprovou já em abril. Então, é possível afastar o Bolsonaro rapidamente, ao contrário do que muitos têm dito. Basta que tenha disposição do presidente da Câmara e dos deputados para acelerar o processo. Porque a Câmara decidindo já afasta. Ah, mas tem um centrão tal. Não sei se foi o Alisson que disse outra vez, o centrão não se vende, o centrão se aluga. O centrão está alugado para o Bolsonaro, vai chegar alguém com mais capital lá, aluga o centrão para ele. Ah, mas vai ter resistência? Vai ter resistência. Mas à medida que o Bolsonaro receba o recado dos militares de que eles não estão com ele, de que o Mourão não está com ele, que grande parte, claro, que os militares também, muitos estariam com o Bolsonaro. Mas o Mourão também deu outro recado ontem. Ele falou assim, nós temos divergências entre nós temos diferenças, mas no momento em que a decisão é tomada, passa a ser a decisão de todos. Ele deu esse recado também ontem, que é uma coisa óbvia, a gente sabe disso. Mas ele falou, ele fez questão de dizer isso. Todas as diferenças, elas sucumbem quando há uma decisão. E se Bolsonaro sente que os militares não estão ao lado dele, não vão sustentar o golpe que ele quer dar, estão a favor do impeachment, e que há um grande segmento empresarial hoje, que também não é unânime, não é maior, que quer o impeachment, esse impeachment pode sim acontecer. O que eu estou falando é a movimentação que está havendo. Não estou dizendo que vai acontecer, que isso é inevitável, nada disso. Hélio, a gente daqui a pouco nós vamos passar para o baú, mas eu gostaria que você analisasse a possibilidade da reação do Bolsonaro mobilizando suas milícias para conter a possibilidade do impeachment. Você acha que pode ocorrer? Eu acho que pode haver, eu acho que a tendência seria haver, mas aí você tem um quadro diferente. Por quê? Porque aí você realmente vai ter uma... Como foi no caso do Collor. O Collor tentou fazer uma reação, deu errado, porque a ida à rua, ele queria que as pessoas fossem de verde e amarelo para a rua, e muito mais gente do que ele conseguiria pôr na rua foi com o preto. Exatamente. Foi com a cor do luto preto para as ruas. E o Collor começou a ser derrotado ali. Resistência eu acho que pode haver, mas vai encontrar uma outra conformação, não vai encontrar um confronto só com a esquerda, entendeu, Negrão? Até porque, pensando bem, o projeto deles é derrotar o Lula. Agora, derrotar o Lula e garantir a permanência da direita. Agora, a esquerda vai ser contra o impeachment? Né? Não tem como ser contra o impeachment do Bolsonaro. Pode ser que aconteça a formação de novos caras pintadas. Você acredita que essas manifestações de rua elas podem tomar essa amplitude? Não, eu acho que elas já estão muito grandes, Alisson. Elas já estão muito grandes. Como eu falei da outra vez, elas acabaram se restringindo à esquerda. E a decisão tomada em relação ao 24 de julho mantém essa redução à esquerda à medida que amplia o número de bandeiras, com bandeiras que a direita não aprova, como o fim das privatizações, por exemplo. Né? Como não reforma administrativa, foi ampliada. Mas à medida que outros segmentos da população também vão para a rua, e que aí a gente tem que pensar, gente, nós vivemos num sistema capitalista. Quem dá a carta no sistema capitalista não é o presidente da República, não é o deputado, não é o senador, é o capital. Se o capital decide, está decidido, a não ser que haja uma reação popular capaz de derrotar o capital, que nós não temos esse acúmulo de forças hoje para derrotar o capital. Hélio, é interessante você falar sobre isso, porque o capital realmente ele não tem pátria, ele não tem ideologia, ele não tem uma alma. Né? Quando eu falo ideologia, na perspectiva de uma transformação social e tal. E aí, o que acontece? Toda essa enrolação do governo brasileiro em vacinar o povo
tem prejudicado a volta do setor produtivo que ele tanto fala, né? Ele é contra o isolamento, ele foi, né, se pronunciou várias vezes contra as medidas restritivas, né, para evitar a proliferação da Covid-19, mas, ao mesmo tempo que a vacinação hoje é unanimidade, é a forma mais eficaz de imunizar e de garantir uma aproximação da normalidade e, por consequência, estabelecer a volta do setor produtivo. Por exemplo, escolas públicas paradas, professores não imunizados, isso significa que crianças, pais estão em casa também, quer dizer, o motor econômico não gira. E aí o capital pressiona. Isso? É uma leitura dessa maneira? Não é isso, mas é muito mais do que isso. Não é só essa questão. É a questão de que, na verdade, o Bolsonaro hoje é incompatibilizado na comunidade internacional. O Brasil está encontrando dificuldade de se colocar nos mercados internacionais. A política ambiental prejudica, inclusive, o próprio agronegócio que dá sustentação. É uma série de fatores somados que levam a mostrar o seguinte: olha, Bolsonaro não é aquilo que a gente achava que ia ser, que a gente ia conseguir implantar as políticas neoliberais, que a gente ia conseguir desenvolver o país, se livrar da corrupção, acabar com a esquerda. Não é isso. Então, nós precisamos manter esse projeto. Acima da pessoa do Bolsonaro está o projeto do capital, o projeto da direita. E é isso que a direita está querendo salvar agora, e por isso ela começou a se articular, e acho que a gente não tinha percebido ainda, muita gente não tinha percebido ainda essa articulação, e a CPI está tendo um papel fundamental nisso, porque vai desgastando, e se chegar, como vai chegar a corrupção. A vantagem que o governo tem é que não pagou por essa vacina Covaxin, fez todos os trâmites, mas não chegou a pagar. Então, o governo está se segurando nisso. Não, nós não pagamos, nós fizemos a negociação, mas não pagamos. Mas não vai ser suficiente, porque muita coisa ainda vai sair. Esses fios eles vão sendo puxados. Quando aparece, né, é que nem no Collor. Né? Começou a entrevista do Pedro Collor, depois veio o motorista Heriberto, aí vem a Fiat Elba, blá, 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 e pronto, aí a coisa se soma. Muito bom. Vamos, então, para o baú do Hélio, que é justamente sobre o impeachment do Collor. Onde você estava, Hélio Dório, em 1992, setembro, como você recordou aí, de 1982? Você sabe que em 92 eu não estava atuando como jornalista. Em 92 eu trabalhava numa produtora de vídeo. Eu era diretor de uma produtora de vídeo e estava terminando o meu mestrado em comunicação e redigindo minha dissertação de mestrado. Mas eu vou voltar o baú mais atrás, tá, Negrão? E se não der tempo, eu faço o meu primeiro capítulo hoje e faço outro no próximo. Tá? Mas eu vou voltar atrás, porque eu acho que eu já falei para vocês, eu fui colega do Fernando Collor no colégio, no segundo grau, num colégio chamado CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio da Universidade de Brasília. Eu entrei lá, para entrar no CIEM tinha 330 alunos. Era uma escola, vamos dizer assim, uma escola de elite no sentido de que poucos alunos, era um ensino experimental, grande parte dos professores eram professores da UNB ou estudantes da UNB, e para entrar você tinha que fazer uma prova, tinha que fazer um vestibular, você não podia só se matricular, você tinha que fazer uma prova. Eu fiz a prova, passei e entrei. Quando nós já estávamos lá, chegaram duas figuras com pinta de rico e que não entraram pelas provas. Entraram direto, sem passar pelas provas. Eram o Fernando Collor e o que a gente falava que era primo dele, o Marcos Coimbra. Marcos Coimbra, esse hoje dono do Vox Populi, do Instituto Vox Populi. Na verdade, eles não eram parentes, mas a irmã do Marcos Coimbra era casada com o irmão do Fernando Collor. Era casada com o pai do Fernando Collor. Então, era uma confusão dessa assim. Eles eram como se fossem primos. Chegaram os dois lá e logo todo mundo olhou com desconfiança. Pô, esses caras entraram sem concurso. Tal. Aí disseram que era a lei da transferência, que o pai era senador, tinha sido transferido, tinha morado em Brasília, então tinha que dar aquela coisa. E o pai do Marcos Coimbra era embaixador. Era embaixador Marcos Coimbra, que foi assessor direto do Fernando Collor na presidência. Chegaram os dois lá
E aí, eles eram o Marcos mesmo. O Marcos sempre foi intelectual, mas o Fernando Collor era da turma do que a gente chamava de boizinhos. Eram os boizinhos, de playboy, né? Era o Fernando Collor, o Luiz Estevão, o Paulo Otávio, e alguns outros que estudavam lá, era da turma. E nós éramos a turma da esquerda. A turma da esquerda tinha um pessoal de origem mais, vamos dizer, mais humilde, que morava em Taguatinga, Planaltina, etc. E tínhamos nós aqui do plano piloto, que eram, vamos dizer assim, os em melhor condição dentro da esquerda. E aí o que eu quero contar é o seguinte: o Collor já tinha fama de violento naquela época. Uma vez o professor fechou a porta, porque para não deixar, uma bobagem, fechou a porta para não deixar os atrasados entrarem, ele arrombou a porta, deu um chute e arrombou a porta. E tem outros fatos, assim, outros fatos. Ele era um tipo violento, que lutava karatê e tal. Lá numa escola de 330, todo mundo se dava, mas nós tínhamos nossa diferença. E aí, Negrão, Alisson, o Collor sofreu sua primeira derrota eleitoral, foi lá no CIEM. Ele se lançou candidato a presidente do Grêmio, numa chapa de direita. Lá tinha um grupo de direita que era ligado à JUNAC. A JUNAC, na verdade, eles diziam que era Juventude Nacionalista, mas para a gente era Juventude Nazista Anticomunista. E tinha um pessoalzinho lá que era ligado à JUNAC, que se identificava com uma camiseta preta escrita US Corne, com Y no final. Na verdade, era os Corne, né? Os Corne, mas era US Corne, né? Esse pessoal era o pessoal da direita. Eles organizaram uma chapa e colocaram o Collor como candidato a presidente. E nós fizemos uma chapa que não podia ser totalmente de esquerda, porque a esquerda estava toda no Conselho de Representantes, do qual eu era vice-presidente e depois fui presidente. Porque o Conselho de Representantes é que mandava de fato. Era um parlamentarismo mesmo. O Conselho de Representantes é que tinha o poder. O Grêmio era executivo de atividades sociais, recreativas, culturais, tal. O Grêmio não tinha a importância que tinha o Conselho. Nós estávamos todos no Conselho. Então, nós lançamos um estudante de origem árabe, não sei se sírio, libanês, Issam Simar, que era um defensor da causa palestina tal, e era bem identificado com a gente lançou o Issam como presidente e derrotamos o Collor. Foi a primeira derrota do Collor. Nós derrotamos o Collor lá no Grêmio. Né? Foi a primeira derrota dele. Então, essa é a primeira fase da história que ele eu fui colega do Fernando Collor, né? Convivi com ele, e em Brasília, naquela época, nós todos nos conhecíamos, tínhamos convivência em muitas situações, mas ele era do grupo que já tinha carro, do grupo Os Boizinhos, das grandes festas, de convivência com as filhas, os filhos dos empresários de Brasília e tal, e nós éramos de outra turma. Tem tempo ainda, Negrão? Tem tempo, tranquilo. Então, aí agora eu vou dar um pulo no tempo. O Collor entra na política, seguindo os passos do pai dele. Eu conhecia também o irmão dele, o Pedro Collor. Pedro Collor conhecia. O Collor teve uma rápida passagem pelo jornalismo, assim como o Pedro, aqui em Brasília, porque ele morava no mesmo prédio, no mesmo bloco do Carlos Castelo Branco, jornalista que chefiava o JB. E tanto ele quanto o Pedro, se eu não estou enganado, ele com certeza, conseguiram, com o Castelo, de fazer um estágio, ser jornalista no Jornal do Brasil, naquela época que o registro não era ainda. Tá? Então, ele teve uma passagem aqui pelo jornalismo, mas ele imiscuiu na política e acabou se elegendo governador de Alagoas. Né? Nós perdemos o contato. Mas aí a turma do CIEM resolveu fazer uma confraternização, reunir a turma toda num jantar, que foi aqui pelo setor hoteleiro, eu não lembro direito onde foi. E aí coube a mim, na divisão das tarefas, coube a mim ligar para o Fernando Collor para convidá-lo para o jantar. Isso já foi em 1988, eu acho, por aí. Aí eu liguei e falei com ele. Ele me atendeu, manifestou interesse de vir, disse que viria, passei para ele todos os dados. Tal. Depois me ligou uma pessoa que eu não conhecia, Cláudio Humberto. Cláudio Humberto me ligou, olha, o governador pediu para te perguntar. Aí fez umas perguntas, eu dei, foi o meu primeiro contato com o Cláudio Humberto. E aí, no dia do jantar, eles vieram, ele e Cláudio Humberto. Foi quando eu conheci pessoalmente o Cláudio Humberto.
E aí teve aquela confraternização, tipo jantar, os ex-alunos, aquela coisa de ex-alunos se encontrando e tal. Em determinado momento, eu não sei em que situação, eu sentei do lado do Fernando. Sentei do lado dele e falei, e aí, você vai ser mesmo, que já se falava disso, né? Você vai ser mesmo candidato a presidente? Ele falou, o que você acha? Porque, na época, se dizia que ele podia ser candidato a presidente, mas o que ele queria mesmo era ser vice-presidente na chapa do PSDB, do Mário Covas. O que se dizia era isso, o que ele queria era ser vice do Mário Covas. E o Mário Covas não aceitou. Não queria o Fernando Collor na chapa dele. Bom, aí o Felipe perguntou, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você tem chance. O quadro favorece uma pessoa como você, mais jovem, tinha uns 40 anos, né? Uma pessoa mais jovem, 40 e poucos, mais jovem, governador, tem uma experiência e vem fora da política, esse negócio da... Eu sabia que tudo era papo, né? Mas é negócio contra os marajás, aquela coisa do caçador de marajás. Então, eu acho que você tem chance. E ainda fiz uma pergunta com ele, como é que você está com a Globo? Porque naquela época, ter o apoio da Globo era importante, não era decisivo. Tanto é que Brizola mostrou no Rio que não era decisivo, mas era importante. E eu sabia que eles tinham uma afiliada da TV Globo em Alagoas. Eu falei, como é que é a sua relação com a Globo? É ótimo. Eu acho que você tem chance. Tal. Aí ele fez uma pergunta que me encurralou. Ele falou assim, e você me ajuda? Bom, eu falei, vamos ver. Tal. Isso aí a gente vê. Aí enrolei e caí fora do você me ajuda. Bom, e acabou que ele virou candidato, foi aquele crescimento meio rápido, começou com os programas. Nessa época, eu trabalhava no Estado de São Paulo, era o coordenador de política da sucursal do Estado de São Paulo. E eu comecei a falar do Collor com o pessoal do Estado de São Paulo, e ninguém acreditava na candidatura dele. Eu falava, gente, o Fernando Collor tem chance, ele está crescendo. O único que me apoiou foi o chefe de redação, Davi Renault, que hoje é professor da UNB. Foi o único, na redação inteira dos que eu falava, da área política, o próprio diretor da sucursal, os repórteres, não tem chance, imagina, uma eleição que vai ter o Lula, que vai ter o Brizola, que vai ter... Não tem chance. Eu falava, esse cara vai ganhar a eleição, ele está fazendo certinho, ele já tinha feito aqueles programas partidários, nos partidos pequenos, e fui eu que o levei na sucursal para conhecer o pessoal, marquei um almoço com ele, foi o diretor da sucursal, chefe de redação, não lembro mais quem. Eu achava que ele tinha chance de fato, só que não era o meu candidato. Né? Não era o meu candidato, eu tinha uma relação de amizade, não era meu candidato. Acabou que o Estado de São Paulo apoiou o Collor. Isso nos deixou até numa situação muito difícil. O Estado de São Paulo, até reclamar de matéria que falava mal do Collor, eles falavam. Eu, como coordenador político, eu tinha relação com o Collor, que o comitê dele era aqui em Brasília, com a Zélia Cardoso. Eu ia lá no comitê, entrevistava eles, conversava. Tal. Tinha menos relação com o pessoal do PT, porque o comitê do Lula era em São Paulo. Mas e com o pessoal do Brizola também, né? Que o comitê era no Rio. Então, era aquela coisa toda, aquela cobertura complicada. O Augusto Nunes, na época, era diretor de redação do Estado de São Paulo, resolveu apoiar o Collor, o jornal resolveu apoiar o Collor. Isso criou muita dificuldade para nós aqui em Brasília, porque, na verdade, aqui na sucursal ninguém era Collor. Né? Não tinha ninguém apoiando o Collor, assim, mas nós tínhamos que fazer o trabalho profissional. Uma vez, uma matéria do Rodolfo Lago deu uma confusão danada, e fui eu que pautei o Rodolfo Lago, a partir de um episódio que eu sabia, uma história na casa do Collor, confusão geral. Eu sei que eu fiquei numa saia justa, sabe, porque, na verdade, eu era amigo dos dois principais, quando se passou para o segundo turno, eu era amigo dos dois principais candidatos. Amigo, né? Entre mas amigo, eu tinha uma relação boa. Quando nasceu meu filho Gabriel, foi durante a campanha, o Collor veio me cumprimentar, ele ficou sabendo por alguém, me cumprimentar. Assim, antes disso, ele me convidou para a campanha dele, não ele diretamente, mas o pessoal dele me convidou para a campanha dele. E eu trabalhava no Estadão, e o Fernando Barros, que era o coordenador de economia, eles me convidaram para trabalhar na campanha. E o Fernando Barros, coordenador de economia, ficava me sacaneando. Então, ele ficava assim... Ele sabia o valor, na época, de que tinham me oferecido, eu contei, né, o valor que tinham me oferecido. Ele falou assim, você com isso, aqui ganhando o que você ganha aqui, você compra tal carro. Lá você compra
5 carros desses aí. Ele ficava me sacaneando o tempo todo, tipo assim, porra, você está recusando um negócio que... E naquela época era em dólar, né, Hélio? Era em Isso, dólar. era muito dinheiro. Naquela época, quem fazia campanha ganhava muito dinheiro. Eu vou dar uma proporção, era proporção apenas. É como se eu ganhasse 1.000 no Estadão e me oferecessem 12 mil. Mas a proporção era essa. Entendeu? Era muito dinheiro na campanha do Collor. E eu tinha amigos na campanha do Collor. Inclusive, um ex-militante da Ala Vermelha, o Álvaro Lins, estava na campanha do Collor. Criou toda a questão informática da campanha do Collor e ajudava o PT. Ele estava na campanha do Collor e também ajudava. Maravilha. Maravilha. Então, na próxima edição, sexta-feira, continua essa história. vamos falar como é que foi o impeachment. Vamos falar. E aí, nessa época, eu era secundarista, né? E, de certa forma, participei ali daquelas movimentações. Você era cara pintada, Alice, você era cara pintada? Eu não cheguei a pintar a cara, mas eu estive lá. Pô, podia ter pintado a cara, tirado uma foto, poxa. Pois é. Maravilha. Mas é isso. Então, fica para a próxima aí. E, Hélio, é sempre bacana escutar essas relações, até porque tem a política e tem os bastidores da política, né? Então, quando você me fala assim dessas relações, isso nos serve para a gente sair desse amor e ódio, dessa água e óleo, porque, na final de contas, acontece coisa nos bastidores e que o público, de forma geral, não vê, que é um diálogo. Se, às vezes, existe um diálogo, como você soube lidar com essas amizades, com essas pessoas que você conheceu, por que a gente não pode fazer essas construções agora? Eu estou Alisson Paz e Amor, não estou Lula Paz e Amor. Vou aproveitar, nós temos só um minuto aqui, eu vou aproveitar para dar um testemunho rapidinho. Apesar de ter sido militante quase 40 anos do PCdoB, e como o PCdoB sempre foi aliado do PT, nunca me convidaram para uma campanha, mas todo mundo da direita me convidou e eu participei da campanha e ajudei a eleger muita gente. Depois que aconteceu isso comigo também, exatamente. Viu? Então, nós temos esse problema, né? Então, até sexta-feira. Eu também não fui convidado para muita coisa, não, mas geralmente não é a galera que eu mais me alinho ideologicamente. E sempre a quem a gente quer que convide. Aliás, eu já me ofereci para campanhas do meu ex-partido e dos aliados e nunca nem me aceitaram na campanha. Então, tem essas coisas. Então, tá bom. Até sexta-feira, pessoal. Muito bom.